Tudo bem, Esther? Tudo bom? Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite, seja bem-vinda. Lapão, Bia. Obrigada. Que prazer ver Obrigada. vocês por aqui. Oi, Verdade. Bia. Que bom ter você aqui. Tudo bom, Cida? Tudo Muito jóia. E frio por você? aí também? Nossa, muito frio, né? Frio demais. Meu Deus do céu. A terra agora resolveu ficar fria. Tudo bem, Paula? Paula sempre está aqui, né? Nos prestigiando. Sim. Tarde, Sérgio, Sérgio. bem-vinda. Vocês estão me Bem-vinda. ouvindo bem? Tem algum ruído? Tudo certo? Deem um ok para nós. Oi, Denise, Fernando, querida. Fernando, tudo bem, Fernando? Amigo querido. Temos hoje aqui pessoas do nosso grupo de leitura sobre Fanon. Bem-vindos. Tudo certo, então? Som tranquilo? Tudo certo? Joia. Hoje temos um tema muito interessante, né, Cida? Muito Sim, atual para o que estamos vivendo hoje, sim, falei para eles, né? que é a procrastinação. Nação, E é um prazer, um privilégio estar com vocês aqui, compartilhando um pouco, né, Cida? isso. Gente, no fixo tá escrito procrastinação, mas não é procrastinação. Só um errinho de português aí, desculpa. Desculpa aí, pessoal, tá escrito errado. Peraí. Procrastinação. Oi, Daniel, bem-vindo. Que bom ter vocês aqui. Hoje a gente vai funcionar numa dinâmica diferente para quem já acompanhou a gente outras vezes, né, Cida? Isso, Vamos isso, explicar um pouco, conceituar um pouquinho para vocês e no final vamos abrir para perguntas como sempre. A participação de isso vocês mesmo. é valiosa, sempre nos auxilia muito. Oi, Fabi, William, querido do meu coração. Ai, Sim, boa será que dá para arrumar o noite. nome aí? Então, eu tô E vai tentando ficar tirar. procrastinação. Então, Dá eu para tô tentando. tirar? Será? Para arrumar? Não Tô sei. tentando aqui, mas eu não tô conseguindo. Ai, não consigo arrumar o nome também. É. Oi, Bom, Tainá, vamos tudo lá? bem? Tainá, tudo bem? Que bom que você tá aqui. Ixi, gente, agora eu não consigo tirar, tá? Mas é procrastinação, tá? É, não dá Ixi, pra a Thaís tirar? avisou Ah, a gente que então. não dá para tirar. Desculpa o erro aí, gente. Então tá. Então fica assim mesmo. Vai ficar assim. Vai ficar assim, vai ficar assim. Não tem problema. Vamos então, Cida, falar de procrastinação? Vamos falar. Tem uma frase aqui que eu até gostaria de começar, que eu achei até interessante, porque vai bem em cima do que a gente vai falar, né? Que é procrastinação mesmo. Uhum. E, e aí já ajuda para a gente estar aqui começando. Pastora Aurora, que linda. Tudo bem, minha querida? Que bom que você está aqui. Seja bem-vinda. Fala assim. A procrastinação é o ladrão do tempo, por isso não deixe para depois o que você pode fazer agora, né? A gente começa aí com essa provocação de Ladrão do tempo. isso. E é muito legal a gente pensar na procrastinação, né, como aquela que rouba o nosso tempo. Porque quando a gente fala de procrastinação, a gente está falando de um problema da contemporaneidade. Então não dá para a gente pensar em procrastinação sem entender um pouco como funciona a nossa cultura nos dias de hoje, né? Como a sociedade funciona hoje, né? Temos duas formas, né, de procrastinar, dois motivos diferentes que nos levam a procrastinar, se podemos dizer assim, né? Um dos motivos que nos leva a procrastinar é quando a gente quer ser muito perfeito, quando a gente quer fazer algo muito exato, muito eficaz. Então, a gente sente que quer tanto fazer algo tão perfeito que a gente procrastina. Um outro motivo que nos leva a procrastinar é quando a gente quer muito fazer as coisas rápidas e sente que não vai dar tempo. Então, por isso, a gente procrastina, porque queremos evitar esse sofrimento.
Então, quando a gente fala de procrastinação, se a gente pensar, né, de como a palavra nos provoca, o sentido literal de procrastinar é aquela frase popular que a gente fala, né? Não deixe para depois o que a gente pode fazer hoje. Procrastinar é exatamente fazer amanhã. Fazer amanhã o que a gente pode fazer hoje. E se a gente for entrar também para as questões, né, psicológicas da procrastinação, a procrastinação ela tem a ver com esse desequilíbrio que a gente tem entre a nossa motivação, entre o que a gente quer mesmo fazer e as nossas prioridades. Por isso é muito comum a gente se perceber procrastinando em coisas mais pontuais ou compromissos como trabalho ou como estudos. Mas a procrastinação ela nos envolve em vários aspectos da vida, não é mesmo, Cida? Com certeza, né? A procrastinação, ela é algo realmente cultural, né? Então, ela é aquela coisa que todo mundo procrastina. Então, ninguém está livre da procrastinação, tá? Se for um pouco de alívio, tirar um pouco do peso do ombro, quem estava se sentindo muito sozinho nisso. Então, você faz parte de um grande grupo, todo mundo procrastina, né? Que, na verdade, ela é um resultado, né, da nossa relação, né, nós como pessoas, né, com a sociedade. Por quê? Porque a gente vai crescendo e a gente entra numa fase que a gente vira adulto, né? E aí as responsabilidades chegam, as cobranças chegam, né? E aí a gente começa a ter esse conflito, né, entre eu e o ambiente, o que eu tenho que fazer, o que eu quero fazer. Por isso que a gente fica nessa questão de realmente procrastinar, né? Então a gente vai adiando aquilo que a gente poderia já fazer, a gente vai arrumando uma série de situações, né, para que a gente vá driblando efetivamente a realização dessa tarefa. E uma coisa legal também pontuar é que essa procrastinação, ela resulta, né, em estresse, em culpa, vergonha, medo dos outros, né? Porque, na verdade, o que a gente vai fazendo? A gente vai deixando de cumprir com as nossas responsabilidades e com os nossos compromissos, que sejam a respeito de nós ou a respeito de outros, né? Então, isso vai trazendo, assim, um investimento no tempo em coisas que acabam sendo inúteis e não levam a gente à realização daquilo que a gente realmente precisa fazer. Não é isso, Sam? Sim. E é muito importante nós termos a nitidez e a gente poder enxergar que a procrastinação por si só, ela não é uma doença, né? Ela é um sintoma. Então, alguns quadros clínicos, eles podem potencializar essa procrastinação. Por exemplo, né? No primeiro exemplo que eu dei, né? Quando a gente quer muito fazer algo muito perfeito e a gente não consegue, a gente tem mais tendência a deprimir. Então, a procrastinação vai te gerando frustração, porque eu começo a adiar, e posso vir a desenvolver uma depressão. Da mesma forma, se eu já tenho uma depressão, eu vou ter uma tendência maior a procrastinar, porque eu não vou ter energia para fazer as coisas. E eu vou associar muito a procrastinação àquela preguiça. Mas, na verdade, é uma falta de energia. Já do outro lado, né? Nessa sociedade contemporânea que vivemos, em que é exigido performance, velocidade, entregar as coisas rápido, isso gera uma ansiedade muito grande, porque eu tenho que fazer algo e eu começo a adiar. E eu entro naquele conflito, sabe? Aquela coisa, tô cheia de coisa na cabeça, preciso descansar porque tô com a cabeça cheia. Só que aí eu descanso e me sinto culpado porque eu devia estar fazendo o que deveria fazer. E isso vai gerando tanta frustração que começa a despertar crise de ansiedade. E começamos a ter uma ansiedade muito grande, a ponto de que a angústia por não fazer é maior do que o desejo de adiar aquela tarefa. Né? Quem tem o hábito de procrastinar sempre entende bem isso que eu estou falando. Né? É uma angústia tão grande de não fazer que a gente acaba fazendo. Então, entender também esse processo da procrastinação como uma possibilidade, né, de nos proteger de algum perigo. Que a procrastinação ela entra muito nesse lugar também, de nos proteger não só do perigo real, mas do perigo de uma situação desconfortável, de uma tristeza, de algo que vai nos trazer angústia,
e principalmente de algo que imaginamos que pode vir a nos frustrar. Não é verdade, Cida? É isso mesmo. É bem esse lugar aí, né? E a gente vê isso, até isso que a Esther falou, da questão do perfeccionismo e da rapidez, a gente vê isso muito na diferença de cultura, né? Porque, por exemplo, o oriental ele já é mais preocupado com o perfeccionismo. Não que a gente não tenha na questão de Ocidente também pessoas perfeccionistas, mas isso é muito mais incidente, né? Muito mais forte na cultura deles. Né? Então eles são aquelas pessoas que querem tudo muito perfeito, quer fazer o melhor, às vezes não tem tempo, né? E aí fica naquele processo, né? E também eles têm a questão de querer mostrar para o outro que está perfeito. Então tem que sair perfeito, né? Dentro da visão dele e da visão principalmente do outro. Então o sofrimento, né? Esse lugar que vai me levar aí, por exemplo, a uma depressão, é muito essa coisa de querer que o outro veja aquilo como perfeito. Ai, o que o outro vai achar? O que ele vai pensar, né? Como é que ele vai reagir diante do meu trabalho feito ou de alguma coisa nesse sentido? E já nós do Ocidente, o nosso sofrimento é na questão da rapidez, porque é cobrado de nós a produção, né? Então você tem que fazer em pouco tempo muita coisa, muita coisa. Então isso para levar a gente realmente para esse lugar, né, de procrastinação, frustração, estresse, né? Estresse, porque você fica em cima de tempo, é muito pouco tempo para fazer muita coisa. E aí você vai caindo naquela coisa de olhar para o calendário, olhar para o relógio, olha, agora já está acabando, tem tantos minutos, tem tantas horas, aí eu tinha que dar conta disso, mas eu ainda tenho aquilo para fazer, e aí a gente vai caindo nesse lugar aí de promover muita ansiedade, né, e trazendo outras situações, né, porque aí a produtividade cai, né, o estresse chega, né, você é consumido pela culpa, porque você gostaria de dar conta daquilo, não, mas eu consigo, mas agora eu não consigo. E aí também tem essa coisa, né, a gente está se achando, né, entrando nesse lugar de se achar incapaz também, né? A culpa gera essa incapacidade. Então eu começo a olhar para mim como aquela pessoa que eu não consigo fazer nada, né? E isso também traz bastante coisa. Não é isso, Esther? Sim, porque eu começo a acreditar que eu não sou capaz. E começamos a criar crenças, né, de que nós conseguimos ou não fazer algo. Aí vocês podem pensar assim, tá bom, Cida, Esther, mas às vezes eu gosto muito do que eu faço. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com arte. Ela ama pintar, ela ama estudar, ela ama desenhar, mas eu demoro muito para fazer. Mesmo gostando muito. Então, por que eu estou evitando? Que sofrimento é esse que eu estou evitando? A procrastinação, ela também aparece em evitar a possibilidade de falha. Por isso que por mais que a gente goste muito de fazer uma coisa, né? Pensando, uma pessoa que é artista, ou quando a gente faz um curso, ou uma faculdade, que a gente pensa, nossa, mas eu adoro fazer isso. Não tem sentido eu procrastinar. Por que eu não estou fazendo o que eu gosto? Então, a procrastinação, ela vem dessa gestão, né? Das nossas emoções, né? Uma falha nessa regulação, em que a gente evita a possibilidade de falhar também, porque gostamos muito. Ela é quase como se fosse uma defesa dessa ideia de falhar. E por isso que muitas vezes a gente se vê procrastinando, deixando para depois coisas que a gente gosta muito. E de novo, é muito importante a gente entender a procrastinação como um problema da nossa contemporaneidade. Porque vivemos numa época em que tudo é muito rápido. Exatamente. E a gente não coloca na nossa rotina natural o ócio, o descanso, a pausa. Então essa autoexigência para produzir faz a gente querer procrastinar e deixar para depois. E acaba tendo o efeito contrário do que a gente buscava, que é nos sentirmos ainda mais improdutivos, porque estamos adiando. Outra coisa muito importante da gente lembrar é que procrastinar não é quando a gente tem algumas tarefas no dia para fazer. Por exemplo, o meu dia está organizado, eu tenho que ir no mercado, tenho que ler um texto, quero ler um livro e preciso fazer exercício. Aí, em vez de eu ir no mercado, eu pego o livro para ler. Em vez de eu pegar o livro para ler, eu vou fazer exercício. Isso tem muito mais a ver com falta de foco. A procrastinação mesmo, como patológica e como função psicológica, ela tem a ver quando a gente sente esse ladrão do tempo, né, como a Cida colocou no início, fazer coisas que são totalmente inúteis. Coisas que realmente não nos levam a nada. É aquele momento que a gente entra no Instagram e começa a soltar stories aleatórios e não está prestando atenção. Entra no YouTube para ver vídeo
aleatórios que não vão te acrescentar em nada. Nada. Então, a gente também potencializa a procrastinação e ela ganha papéis que às vezes a gente só tá com um pouco de falta de foco, ou a gente organizou um dia de um jeito que não tem muito a ver com a nossa rotina. Procrastinar mesmo, né, como problemática, é quando a gente usa aquele tempo para fazer qualquer coisa, menos o que deveríamos fazer. Exatamente. Não é assim que acontece, gente? Comentem aí. Como é na vida de vocês. Né? Ele é aquela coisa que você faz sem necessidade e demora muito fazendo aquilo, né? E aí, até a minha irmã, Socorro, tudo bem? Obrigada por você estar aqui. Fez um comentário aqui que ela faz as coisas mais devagar, né? E todas as pessoas fazem tudo rápido e são melhores do que ela. Então, assim, a procrastinação e a cobrança das pessoas leva a gente para esse lugar, que é o que a Esther está falando. A gente não valoriza o ócio. Então, a gente acha que tem que ser produtivo o tempo todo. E ser produtivo é estar fazendo 10 mil tarefas ao mesmo tempo. Então, uma coisa legal da gente entender é que produtividade não é o contrário de procrastinação. Na verdade, se você cair muito na questão da produtividade, você vai se tornar procrastinador, e ainda um procrastinador, às vezes, crônico, cair numa potencialidade. Você vai potencializar aquilo. Por quê? Porque a gente precisa de um tempo de descanso. A gente precisa conhecer o nosso tempo. E muitas vezes o que dá essa impressão, né, das pessoas serem melhores é o que faz com que a gente acabe saindo realmente do foco do nosso tempo. Né? Entender que o seu tempo não tem nada a ver com o tempo do outro. O fazer seu não tem nada a ver com o fazer do outro. Né? Sempre essa questão de se olhar, né? De sair desse lugar de se cobrar em relação ao outro, porque assim, a sociedade vai cobrar mesmo, as pessoas em volta de você vão cobrar mesmo, porque elas vivem, né, o que você está falando e a gente está falando aqui, é cultural mesmo, já faz parte, as pessoas estão sempre, a nossa cultura é de urgência, você tem que produzir, você tem que fazer, você tem que estar em 10 mil atividades, né. E uma coisa que a gente precisa entender também, a procrastinação, ela está ligada com essa coisa de não fazer nada no sentido assim, de ser produtivo, tá? No sentido de, por exemplo, quando eu vou no mercado, isso é produtivo, porque eu estou indo lá porque eu preciso trazer alguma coisa para minha casa. Quando eu vou fazer um exercício, também é produtivo, né? Por quê? Porque eu estou cuidando do meu corpo, isso está voltado para mim, eu estou olhando para a necessidade da minha casa ao fazer compras e estou olhando para mim quando eu estou fazendo exercício. Agora, quando eu fico naquele lugar de, por exemplo, 4, 5 horas no celular, porque a internet aí ela tem um lado bom, mas ela tem esse lado ruim também. Então, eu estou procrastinando. Né? E aí, quando eu coloco realmente outra coisa, não, eu tinha que fazer, sei lá, o trabalho da escola. Mas eu assisti o filme primeiro. Porque o filme é legal. Né? Não, eu vou jogar primeiro, porque é legal. Vou fazer outra coisa. Nada que seja, realmente possa contextualizar ali uma necessidade eminente, vai fazer com que eu esteja realmente procrastinando e deixando de lado essa questão da atividade que eu teria que estar fazendo, né? Então, negociar comigo essa questão do que fazer e também me dar tempo de ócio é muito bom. Isso vai fazer com que realmente eu acabe até conseguindo realizar as minhas coisas, né? Não é isso, Esther? Sim. E uma coisa bem interessante também, né, que pesquisas atuais da psicologia, elas revelam que na nossa formação, né, na nossa primeira infância, em que nós vamos formando o caráter e formando as nossas vivências, quando passamos por privações, né, passamos alguma necessidade econômica, passamos alguma privação, né, social, né, sendo econômica, sendo sofrer algum tipo de violência, isso pode gerar, né, uma dificuldade maior da pessoa conseguir se ver a longo prazo. Né? Quem aqui não viu, depois pode conferir, a gente tem um resuminho aqui, tanto no meu perfil quanto da Cida, quando a gente falou dos pilares de resiliência. Uma das coisas que nos trazem resiliência é a orientação positiva para o futuro. Que é nós conseguimos nos ver a nós mesmos de um jeito positivo no futuro, bem, estáveis, conquistando coisas. E quando na nossa primeira infância a gente passa por alguma privação, a gente tem muita dificuldade de se ver no futuro. A gente só consegue se ver a curto prazo. Então é muito mais fácil eu ter um
prazer a curto prazo do que eu pensar, não, né? No futuro, se eu fizer essa função aqui, se eu fizer esse trabalho, se eu fizer uma tarefa que eu me comprometi, seja para o trabalho, seja para a escola, seja com os filhos, seja para você mesmo, né? Se propôs a ler um livro ou fazer algo, eu vou ter uma recompensa no futuro. E eu vou sempre preferir uma coisa de curto prazo, né? Jung fala sobre um conceito que se chama canalização de energia, que tem a ver com a carga emocional que a gente coloca em cima de uma tarefa ou de algum objetivo. Então, né, tem algumas regulações que são benéficas a nós. Por exemplo, quando a gente tem uma tristeza muito grande, uma regulação natural é a gente poder chorar. Agora tem regulações que não nos fazem tão bem. Por exemplo, quando eu estou muito satisfeito, muito triste, eu começo a comer muito para compensar, ou então fazer uso de consumo de bebidas alcoólicas ou drogas para compensar aquela tristeza. Então eu entro numa regulação, né, das minhas emoções de um jeito que não vai me fazer muito bem a longo prazo, mas que a curto prazo parece que é satisfatório. Por isso que em alguns momentos parece que é muito mais rápido e legal assistir aquela série da Netflix do que lavar uma louça, fazer a tese que você tem que fazer, ou então fazer aquela pintura que você quer fazer, ou aquele trabalho que você se propôs. Porque a curto prazo parece mais acessível, além de evitar lidar com aquele sofrimento direto. Exatamente, né? E é isso mesmo, né? Então, aí essa questão está ligada bastante com a impulsividade, né? Porque a gente reage, né, rápido e quer as coisas para agora. Então, por isso que a gente vai para esse lugar de se distrair muito rápido, né, com coisas que vão dar um prazer ali momentâneo. Aí eu quero isso agora, né? Eu não quero esperar aquilo que vai ser no futuro. Por exemplo, se eu for fazer, por exemplo, o meu TCC, eu vou ter que trabalhar nele agora, mas eu vou ver meu resultado só lá na frente. Né? Só depois de alguns meses, e haja mesmo, para quem já fez o seu TCC sabe que isso demora bastante, né? Então, isso faz com que a gente acabe tendo um baixo autocontrole, né? Então, a gente vai sempre para aquilo que dá a satisfação rápida, né? Eu quero viver isso muito rápido. Né? Então, por isso que está ligado aí com esse ambiente estressor, né? Então, às vezes eu passo... com a necessidade. Então, por exemplo, eu passei muita necessidade na minha vida. Então, assim, eu estou sempre tentando evitar de ir para aquele lugar. Então, eu preciso de prazer. Eu não posso ficar de novo naquele lugar. De passar por estresse. Ai, tá difícil. Ai, eu não consigo, né? E outra coisa legal aí que para a gente olhar é que não é o foco aqui, mas assim, muito legal a gente entender que com a procrastinação também, ela anda de mão dada aí com a autossabotagem. Né? Então, assim, a autossabotagem é a minha crença, é uma crença disfuncional na minha autoimagem. Então, o que faz isso? Ele está aliado com os pensamentos negativos, né? Então, isso vai fazer com que a pessoa acabe acreditando que ela não é merecedora de uma conquista, né? De conseguir fazer alguma coisa e aquilo levar ela para um lugar de vitória, né? Então, a pessoa acaba subestimando a sua capacidade, né? Então, ela não acredita nela. Então isso fica muito ligado com a procrastinação, porque assim, se eu não acredito em mim, se a minha autoimagem não é boa, eu não acho que eu sou merecedora de nada, para que eu vou correr? Para que eu vou fazer rápido alguma coisa? Ou então, para que eu vou fazer até alguma coisa? Né? Então eu fico ali parada, né? Então eu vou me sabotando dentro daqueles pensamentos que eles são muito mais negativos, eles não estão construindo coisas boas em mim, então eles vão ficar me bloqueando mais um pouco. Então, eu sei que eu tenho que fazer, mas né, deixa para amanhã ou deixa para depois de amanhã, e vai ficando essa coisa de às vezes só ser motivado, né, a fazer as coisas já na última hora, né? Os 45 do segundo tempo, literalmente, né? Então você está nos 45 do segundo tempo, aí você tá, poxa, agora eu tenho que ir, agora tem que sair, agora tem que ir, né? Aí que vai gerando ainda mais estresse, né? Gerando bem mais culpa, né? Uma cobrança de execução que você acaba não alcançando, né? E se frustrando muito, né? E entrando nesses lugares aí que vão trazer essas emoções mais negativas e essa descrença no próprio potencial. Não é isso, Esther? Sim. A Kátia comentou aqui, né, que ela falou assim, às vezes quando você está do lado de quem procrastina muito,
você acaba fazendo no lugar do outro pela demora, porque o outro sempre deixa para fazer depois. E é muito interessante ela trazer essa colocação, porque um dos aspectos que é importante a gente considerar, né, quando a gente está falando de procrastinar, até por isso a gente trouxe, né, porque eu quero, mas não faço, tem a ver com a nossa personalidade, com o nosso tipo de personalidade. Então, a sociedade, ela nos coloca muito nesse lugar de comparação e de produtividade, né, em que a gente tem que rapidamente dar conta de muitas coisas. Como a Cida comentou, tem muito a ver, né, com a nossa cultura, né, aqui ocidental, né, pós-evolução industrial, pós o monopólio aí dos Estados Unidos, em que tempo é dinheiro e nós temos que fazer tudo muito rápido. E isso para pessoas que são mais introspectivas ou que são mais observadoras ou precisam de um tempo maior, né, de processos para realizar, diferente de quem é muito impulsivo, isso acaba sendo um peso muito grande, uma paralisia. Então, verdade, às vezes, quando essa convivência, essa comparação aqui, como a Kátia comentou, a gente acaba alimentando, né, a problemática do outro. Quem é impulsivo, tá com alguém que sente que tem um tempo mais devagar, essa pessoa tá procrastinando muito. Aí ela começa a fazer mais, fazer mais, se esgota. Verdade. E uma pessoa mais devagar, perto de alguém que é mais impulsivo, que é mais agitado, tem esse tipo de personalidade, ela também se cobra. Porque por que o outro tá fazendo mil coisas e eu me esforço o máximo para acordar, levantar da cama e fazer as minhas rotinas diárias, né? Porque às vezes a pessoa tem várias etapas. Então é importante a gente respeitar também quando nós temos uma personalidade que é mais calma, mais observadora, que precisa de processos para não cair nesse ciclo da culpa, em que às vezes você nem procrastina, você só precisa descobrir o seu tempo para realizar as suas tarefas. Né? Muitas vezes eu até brinco, né? Será que o problema é você que não consegue fazer? Ou você está colocando mais coisas na rotina do que realmente faz sentido para o seu funcionamento pessoal? Por isso que não tem como a gente abrir mão do autoconhecimento. Quando a gente entende como nós funcionamos, qual é o nosso tipo de personalidade, como nós produzimos mais, porque todos somos produtivos, né? Uma pessoa que observa e parte por processos, ela costuma, né, se preocupar muito mais com essa eficácia, porque ela quer fazer as coisas passo a passo. Uma pessoa impulsiva, às vezes ela faz muita coisa para chegar no resultado, mas ela erra muito, o que também é bom. Né? Como a Adriana comentou aqui, é no erro que a gente aprende. Né? Nosso cérebro tem uma capacidade incrível, chamada plasticidade neural. O que é isso, né? Ela aumenta a nossa capacidade cognitiva de aprender coisas novas a cada nova experiência que a gente tem. E só essa clareza ajuda a gente a se arriscar um pouco mais e a não procrastinar. Isso mesmo. Não é mesmo? Bem isso, né? É bem isso, né? A gente volta aqui no ponto, né? Até a Bruna aqui está perguntando, né, alguma dica para decidir quais são as nossas prioridades. A gente vai dar algumas dicas aqui, mas uma coisa que a gente sempre está batendo aqui, e é real e é necessária, é a questão do autoconhecimento, né? Então a gente precisa se autoconhecer, e uma coisa legal dentro da procrastinação é você se reconhecer, né? Então, o que te atrai e o que te distrai? A gente precisa ir para esse lugar, a gente precisa entender como é que a gente funciona, que é a questão de realmente respeitar o nosso tempo, né? Que é o que a gente está falando e a Esther estava falando agora também, né? Então, assim, meu tempo não é igual ao do outro. Então, realmente, alguém às vezes é impulsivo e eu já sou mais sossegadinha, já não sou... E às vezes a gente fala assim, nossa, o fulano é devagar, né? E às vezes a gente se dá conta que a gente é que é rápido demais, no sentido de ser impulsivo, porque a gente não pode ver nada, né? Parado ali, você fala assim, menino, sei lá, pega isso aqui, ou então faz alguma coisa aqui. A pessoa demora uns 10 minutos, você já tá, não vai estar fazendo, não tá fazendo. Então você é que tá muito rápido, e você é que é impulsivo, que quer aquilo para agora. E o outro já tem outro time, né? Então a gente precisa ir para esse lugar de autorreconhecimento. E uma coisa também legal é perceber, sabe? Às vezes até anotar mesmo. Que pensamentos você tem, né? Os pensamentos vagos, transitórios, que a gente tem um monte, né? Às vezes você está ali fazendo uma tarefa, daqui a pouco você lembra,
Ai, não, peraí. Aí eu preciso, sei lá, lavar roupa. Aí você vai lavar roupa. Não, mas peraí. Aí eu preciso passar o pano não sei na onde. Nossa, eu não peguei tal coisa. Aí você começa a devagar, você começa a sair do seu lugar e aí você acaba realmente não se prendendo, né, naquilo, focando, né? Não é se prender, Exato. é focar. A palavra é foco, né? Foco é quando eu tenho atenção para realizar uma atividade. Então, assim, eu entro no foco, né? Eu vou focar, não, eu vou, por exemplo, lavar roupa, então eu vou só lavar roupa. Agora, o momento é só lavar roupa, então isso é foco. E o foco, ele Exato. faz com que eu desenvolva meu autocontrole, né? Então, assim, eu vou fazer isso aqui primeiro. Então, primeiro eu vou lavar roupa, depois eu vou ver qual é outra coisa que eu tenho que fazer, né? Que é para a gente ir podendo lidar e gerenciar melhor com esse tempo, né? Não a gente... a nossa tendência sempre é utilizar o nosso ócio, né? Então, é exatamente isso aí. A sociedade, ela cobra de que você tem que ser produtivo, então você não pode parar nunca. Né? Então, quando a gente tem foco, a gente vai olhar melhor para isso. O que eu tenho que fazer? E a gente não vai hostilizar o nosso ócio, porque o nosso ócio também é um bem, né? Não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. A gente só vai aprender a adequar ele no momento certo, né? E aí é que entra a questão das prioridades. Então, eu tenho uma atividade para fazer, eu vou fazer aquela atividade, vou me focar naquela atividade. Tá? Ah, mas depois, então, tipo assim, você foi para uma reunião de trabalho, né? Você tem lá uma reunião de trabalho. Ai, mas eu não quero. Então, mas você precisa focar, você precisa ir lá porque você tem que trabalhar. Você vai para o seu trabalho. Então, se você depois ter um horário, você pode, tipo, vou marcar um café com a minha amiga. Vou marcar um suco. Vou dar uma volta no parque depois. Olha, você entrou num ócio. Mas é um ócio bom, um ócio que vai te levar para uma coisa boa, né? No sentido de que você pode se distrair, não tem por que não. Mas a gente precisa focar. Sempre a questão é focar para poder aprender a lidar melhor, né? E poder gerenciar melhor esse tempo. Não é isso, Esther? Sim, e é muito bom você trazer essa questão do foco, porque eu costumo brincar que às vezes a gente não consegue discernir bem nossos sentimentos, emoções e os processos que estamos vivendo e coloca tudo a culpa num lugar só. Então, geralmente, a preguiça leva a culpa de tudo. Leva a culpa da procrastinação, leva a culpa da falta de atenção, leva a culpa de tudo. E muitas vezes, nós estamos nos vendo procrastinando, quando, na verdade, como a Cida trouxe, nós só estamos sem foco. Isso. Né? Não estamos conseguindo nos organizar. E toda organização externa talvez tenha alguma desorganização interna que a gente não está sabendo lidar muito bem. Isso. Por isso, né, a Kátia aqui fez uma pergunta que eu achei ótima sobre o fato da gente deixar tudo para a última hora. Por que a gente faz isso, né? Por que a gente deixa tudo para a última hora? Né? Porque a gente tem essa crença de que tudo vai dar certo. Assim a gente começa a pensar assim, não, eu não quero fazer, mas... e vai deixando. Quando chega o prazo final, a angústia do medo da consequência de você não fazer aquilo é maior do que a vontade que você tem de ter aquela resposta rápida, aquele prazer rápido que qualquer outra coisa vai te dar. Então, por isso que a gente acaba deixando para a última hora, porque a gente adia ao máximo, ter que lidar com a possibilidade de falhar, se for uma coisa que a gente gosta muito, ou com o medo de errar. Ou a falta de vontade, porque muitas vezes a gente procrastina porque a gente realmente não quer fazer aquilo. Então a gente quer ao máximo empurrar essa possibilidade de frustração, né? Ou essa frustração real. Tem coisa que a gente não gosta de fazer mesmo, mas a vida adulta traz esse chamado, né? Esse chamado da vida adulta, né? Em que você pode, né? Que você tem responsabilidades e que muitas vezes você vai fazer coisas que não é o que você queria, né? Não era o sonho da sua vida lavar aquela louça naquele momento. Mas ver a pia cheia, às vezes, vai te trazer um mal-estar maior do que lavar. Então você lava. Eu que eu digo. Entender esses processos, né? Verdade. E fazer essa diferença, né? O que eu tô evitando, porque eu tenho medo de errar, e o que eu tô evitando porque eu
não gosto mesmo dessa atividade. E a gente quer ao máximo não ter que passar por uma frustração. Não é mesmo? É. Tem uma pergunta aqui, pequenina, Andrade está perguntando assim, ter uma lista de tarefas nos ajuda nessa missão de não procrastinar? O Guilherme também está perguntando qual a recomendação da questão das horas diárias para o nosso ócio ser benéfico, né? Então, ter uma lista é uma forma, sim, né? Nos ajuda desde que não gere essa pressão, né? Então, uma coisa boa da gente entender é assim, nós somos seres humanos que gostamos de começo, meio e fim, tá? Então, o que acontece? Nosso cérebro, ele precisa desse começo, meio e fim para que funcione ao nosso favor, tá? Então, por exemplo, nós estamos aqui no isolamento, né? Então, assim, o isolamento, ele tende, né, a nos levar a acreditar que a gente viver qualquer horário, fazer as coisas qualquer horário, tá tudo bom, né? Só que não tá tudo bom. Então, quem já tem, né, porque temos todo esse problema com a procrastinação, mas vou dizer, aquele que é mais impulsivo vai sofrer mais. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que a gente precisa ter atividades. Então, você precisa ter atividade matinal, você precisa ter atividade vespertina e você precisa ter atividade noturna. Tá? Então, assim, você precisa realmente estabelecer uma rotina, que é uma coisa que todo mundo está batendo. Olha, mantenha a sua rotina, tem uma rotina, né, no isolamento. É primordial. E para nós que somos procrastinadores, né, vamos nos colocar todos nesse lugar, uns mais, outros menos, porque lidam um pouco mais com a possibilidade, outros menos, é a mesma necessidade, né? Então, a gente precisa colocar isso, tá? Então, assim, o que vai acontecer? Você vai colocar, por exemplo, vou levantar às 9 horas da manhã, né? Então você levanta, tem gente que tem costume de tomar banho, toma o seu café, né? E aí você se programa, não sei, daqui 1 hora vou ler um livro, vou fazer alguma coisa. Ou então, você pode colocar, como nós estamos, para quem não está trabalhando no home office, né? Esse tempo acaba sendo um pouco maior. E mesmo quando você tiver todos os seus trabalhos, você imaginar, né? Monta aí o seu horário. Né? Eu trabalho muito em cima de horário. Então, por exemplo, acordo 9 horas da manhã. Tomo meu café, eu particularmente gosto do meu banho logo cedo, né? Então eu faço essa rotina de manhã. Tá? Então eu mais ou menos imagino assim, poxa, quando for lá meio-dia eu vou fazer meu almoço. Tá? Nesse intervalo, às vezes eu me dou a chance, sento, vou mexer nas redes sociais, vou dar uma olhada no que entrou, né? Tô aí no meu ócio, olha que ócio bom, né? Para mim, né? Vou colocar em dia ali, mandar algumas mensagens, que às vezes à noite alguém me mandou alguma coisa, ou já mandou logo cedo, tá, respondo. Tá? Depois eu tiro um tempo, né? Geralmente eu escolho às vezes ler um livro, né? Fazer alguma coisa nesse sentido, né? Gosto muito de ler. E quando é o meio-dia eu vou fazer meu almoço, né? Aí eu já programo meu horário de almoçar. 1h30, 2 horas, estou lá almoçando. Depois vou fazer... Então, assim, eu vou colocando ao longo do dia as minhas atividades, aquilo que eu quero estar realizando, e no meio disso eu dou minhas paradas, tá? Então, nessas minhas paradas, eu assisto o jornal. Eu quero assistir um pouquinho de jornal. Vou sentar e assistir um pouco de jornal. Me dou uma meia hora, 1 hora assistindo o que eu quero. Às vezes coloco um filme. Né? Então, assim, o ócio ele é benéfico quando eu executo primeiro a minha tarefa, né? E aí eu coloco a minha tarefa ali e depois eu me dou um benefício de tempo, né? Que é dentro desse ócio, o que eu quero fazer, porque a gente vai ficar nesse dilema entre o que me impõe de fazer e aquilo que eu quero fazer. Porque tem coisa que a gente realmente não quer fazer. Mas só que depois que a gente cresce, a gente entende que não pode fazer só o que a gente quer. Então, às vezes, a gente é obrigado a fazer o que a gente não quer também. Mas aí, quando você faz o que você não quer e se você executou, se dá o benefício de um ócio, alguma coisa que você gosta de fazer. Agora eu quero ficar, né? E a questão da rede social também é muito legal se dar horário com rede social, porque senão a gente se perde muito, né? Então, tipo, vou tirar, sei lá, meia hora para mexer aqui na rede social. Deu a meia hora, parou. Não mexe mais e volta para o que você está fazendo. Porque o que vai acontecer? O seu cérebro ele vai começar a pegar a engrenagem da rotina. Então, para ele vai ser legal. E eu trabalho muito com visual, eu gosto muito de visual. Então, por exemplo, para mim, agenda no celular, ela até funciona. Mas, por exemplo, eu tenho no meu quarto uma lousa.
Então eu coloco, por exemplo, hoje, antes de dormir, eu já coloco todos os meus horários e tudo que eu quero fazer amanhã, tudo que eu vou me propor a fazer amanhã. Então esse visual para mim é muito bom. Eu descarrego a minha mente, consigo dormir super bem, porque aí eu não tenho mais nenhuma preocupação, não ficou nada fora, e consigo no outro dia também respeitar essa minha agenda e realmente fazer dessas atividades, né? Então é legal criar essa rotina com foco para poder realmente estar realizando o que tem que realizar. Não é isso, Fé? Sim. Sim, lembrando que não tem receita pronta, por isso que não dá para fugir nessa questão do autoconhecimento, né? Cada um tem o seu próprio jeito de funcionar e a sua própria personalidade. E isso é muito importante ser respeitado. Criar uma rotina é ótimo, é incrível. Nós devemos sim fazer planejamento exatamente para nos dar essa noção de segurança. Mas o planejamento só serve para nos organizar e nos dar essa noção de começo, meio e fim. Ele não é ali uma lei, porque senão ele entra nesse ciclo de culpa e de cobrança, em que eu acho que tudo que eu planejei, eu tenho que seguir à risca, fielmente. Porque tem algo que é essencial da gente reparar sempre, que é contexto. Nada funciona sem contexto. Então, entender o contexto que você está vivendo. O contexto do seu dia, esse contexto da pandemia, às vezes um dia que foi mais puxado, ou para quem tem filho, aquele dia que seu filho chorou a noite inteira, você não vai estar super disposta no outro dia. Então, lembrar de sempre considerar o contexto, né? A Bruna tinha perguntado sobre dicas para decidir quais as prioridades. Uma das coisas que nos dificulta a saber quais são as nossas reais prioridades é, como eu estava dizendo, da regulação das nossas emoções. Nós temos essa compensação natural. Então, eu estou muito triste, chorar é uma reação que me ajuda. Sei lá, eu estou muito feliz, eu quero fazer algo que me empolgue. Só que, no nosso contexto, no cotidiano, na maior parte das vezes, o que nós fazemos? Nós reprimimos essas reações. E isso dificulta nós conseguirmos enxergar o que aquele contexto está pedindo. Porque escolher a prioridade para o momento... Tá bem, Cida? Caiu aqui. Escolher a prioridade no momento... É que o apoio saiu, gente. Desculpa, viu? O apoio saiu aqui. Caiu, não machucou, né? Ah, que bom. Não, então, a gente entender a prioridade tem tudo a ver com a gente entender o contexto. Então, cada contexto vai ter uma prioridade. Se eu estou num contexto, sei lá, estou fazendo uma faculdade, numa entrega de monografia, a minha prioridade vai ser o quê? Ler textos, fazer resenhas, resumos, conversar com o meu orientador e dar conta do meu autocuidado básico, da minha saúde mental. O problema da gente entender as nossas prioridades é que quando a gente tem alguma atividade, por exemplo, trabalho, faculdade, né, uma meta de ler um livro, um desafio de emagrecer ou qualquer outra coisa, a gente acha que a vida é só aquilo. E a gente coloca apenas fazer aquilo na nossa vida como obrigação. E esquece de todas as outras coisas necessárias para a nossa saúde mental. Que é esse tempo de pausa, de ócio, como a Cida falou, um tempo de lazer, o tempo para distrair. E quando a gente entende que nós vamos ter um tempo de prazer depois, a gente não precisa ficar com tanto medo e com tanta necessidade de não ter esse prazer imediato. Né? A mesma coisa, você abre um pote de sorvete. Eu, pessoalmente, amo sorvete. Se eu sei que eu posso ter sorvete amanhã também, eu não preciso comer o pote inteiro. Da mesma forma, eu sei que se eu fizer essa tarefa que está pendente, ou essa atividade do trabalho, ou se eu parar 1 hora para escrever, depois eu posso fazer outra coisa que eu gosto, que eu quero. Então, quando a gente vai trazendo essa noção de equilíbrio e de diversificar os nossos dias, nós vamos nos sentindo com maior saúde mental. Porque um dos nossos problemas que nos adoece é a unilateralidade. É quando a gente fixa apenas em algo específico. Por exemplo, a água é um dos bens mais preciosos que nós temos, né? 70% do nosso corpo é composto de água, a água dá vida para tudo, mas a água quando fica parada, o que ela acontece? Ela cria lodo, ela apodrece, ela fede.
Da mesma forma, a nossa mente, se a gente ficar parado, impregnado, pensando só numa coisa, nossa, tem que fazer isso, tem que dar conta, não posso deixar para amanhã, eu preciso fazer hoje, tem esse prazo. A nossa saúde mental, assim como a água, começa a apodrecer e a gente começa a ficar muito ansioso, muito angustiado e gerar até esses ciclos de culpa, frustração, que podem virar até casos mais graves, né? De transtornos de pânico, de fobias sociais, de ansiedade, de depressão. Certo? Vamos falando, se tá acompanhando a gente aí. Tá fazendo sentido? Isso. Então, e é bem isso mesmo, né? A Kátia aqui está perguntando, então a depressão leva à procrastinação e o contrário também pode acontecer? Qual ponto devo me alternar? Não. Alternar quando me percebo procrastinando demais, né? A procrastinação, ela pode realmente levar a um quadro de depressão, ansiedade, leva aí para esses lugares, né? Então, assim, quando a gente percebe, né, se você tá, essa questão que a gente está falando do autoconhecimento e de se reconhecer, né? Então, quais são as coisas que me atraem, o que não me atrai, o que me distrai, né? Então, eu começo a me perceber, se eu começo a olhar para mim, e eu começo a perceber, poxa, tô parada demais, tô aqui procrastinando tudo, tô deixando tudo, né? Uma coisa legal é a terapia. Então, você não está conseguindo sair daí, desse lugar, está muito difícil, então eu estou aí que nem a água, estou começando a ficar, né, mais paradinha, a aguinha pode ficar muito suja, pode trazer uns insetos, pode trazer um monte de coisa. A terapia é recomendável, a terapia é um lugar que dá para trabalhar legal essa questão da procrastinação, mesmo porque a gente bate nesse ponto de que cada um tem que perceber o seu tempo. Então, muitas vezes, a gente também vai para esse lugar de procrastinação, porque a gente fica realmente se comparando com o outro. E aí essa questão do outro, aí o outro faz, o outro consegue, o outro realiza, o outro não sei o quê, olha, você viu fulano tá conseguindo isso e aquilo, vai te levar realmente para esse lugar de angústia, e aí ficar parado é mais ainda, né? Intensifica esse lugar, né? Então eu acabo ficando mais parado, porque eu tô toda hora me comparando com o outro. E o legal é a gente olhar para dentro da gente, a gente se reconhecer, né? E a gente entender que a mudança ela começa de dentro para fora. Então eu quero mudar, eu vou ter que conhecer quem está lá dentro, quem é essa pessoa que está tendo dificuldades, né? Ela não está conseguindo organizar muito bem esse tempo, né? Ou então olhar no sentido assim, não organizar o tempo em função do outro, mas é isso mesmo. Que tempo eu tenho, né? Que tempo eu tenho? Qual é o meu relógio? O meu relógio biológico, como é que ele funciona? Né? Por exemplo, hoje eu estou funcionando com essa questão da lousa, mas realmente isso não é uma coisa... E eu faço assim, eu trabalho com prazos falsos, né? O que eu chamo de prazos falsos. Então, por exemplo, eu acordo 9 horas da manhã, isso para mim é regra, tá? Então isso aí para mim, meu cérebro já funciona super bem. Então ele está desperto 9 horas, ele acorda 9 horas da manhã, não preciso nem do relógio, do despertador, não preciso de nada, ele acorda. Só que assim, eu me permito, mesmo eu tendo colocado lá na minha lousa, que sei lá, 11 horas eu iria, sei lá, fazer uma faxina. Se eu não conseguir às 11 horas fazer aquilo, isso para mim não vira tortura, tá? Eu não vou para esse lugar de, meu Deus, eu não consegui, olha, passou as 11 horas, eu não realizei. Eu relaxo. Eu falo, não, tá bom, não deu. Tá? Fica a faxina para outro horário, ou então, quem sabe, para amanhã, não tem problema. Não quero, porque assim, uma coisa que a gente precisa entender é que a questão de você ter que lidar com a procrastinação e outras dificuldades que a gente tem é não ir para um lugar de pressão. Né? Entender que a gente já tem muita pressão de fora. A gente se compara muito, porque a gente é comparado o tempo todo, a gente é comparado no trabalho que diz, olha, você precisa aqui chegar a tal horário, você precisa fazer hora de trabalho em tal horário, porque o outro funcionário faz em tal horário, então você também precisa, e o outro precisa, e entende? Isso vai gerando essa inquietação, essa angústia, essa ansiedade. Então, assim, a gente não precisa ir para esse lugar. Então, comigo, a gente está se entendendo super bem. Porque hoje eu já entendi que tem dias que eu faço a minha lousa e tem dias que eu olho para a minha lousa e digo, querida, não vou obedecer nada hoje. Olha que legal, entendeu? Não quero. Vou fazer algumas coisas e vou para um lugar mais do meu prazer hoje.
e isso para mim não me angustia, né? Então a gente precisa descobrir esse lugar, né? Então não é para você, ai, então, a psicóloga Maria Pasco falou que monta uma lousa, então eu vou também montar minha lousa e eu tenho que cumprir aquilo à risca. Fique em paz. É o meu método, funciona para mim, entende? Então pode não funcionar para você e não tem problema se não funcionar para você, porque você tem que descobrir o seu lugar, né? Por exemplo, eu tenho uma técnica que eu gosto também bastante, foi nessa que eu comecei a me organizar melhor, que é a técnica Pomodoro, né? Então, a Pomodoro, o que você faz? Você fica no foco, por exemplo, eu vou ler um livro. 25 minutos, você vai ficar focado, né? Que aí a gente fala da questão do autocontrole. Você fica focado ali, 25 minutos, você põe no reloginho, timerzinho lá, quando dá os 25 ele desperta. Aí você tem 5 de ócio. Então você 5 você fazer o que você quiser, 5 minutos, tá? Então, quando eu completar um ciclo de 4 vezes que eu fiz o de 25 minutos, com os intervalos de 5, aí eu me dou o benefício de um tempo de 15 a 30 minutos de parada. Eu aumento meu tempo de parada. Então, o que a gente está chamando aqui de tempo de ócio. Tá? Então, eu paro aí, fiz 4 ciclos de 25, com meus intervalos de 5. No quarto eu já posso dar 15 minutos, dar 30 minutos. Muito legal, eu gostei muito. Para mim funciona também muito bem, entendeu? Então assim, mas é aquela coisa, a gente deixa a dica, mas é para você testar aquilo que ficar bom para você. Às vezes você pode fazer o Pomodoro e você não se achar. Você fala, não dá. Vou fazer a lousa, também não gostei da lousa. Procura o seu, vai para esse lugar de autoconhecimento, que com certeza você vai descobrir, né, esse lugar aí de se achar e se organizar melhor, sem pressão. Eu sou mestra de falar, gente, pressão não dá. Só da panela de pressão mesmo. Sim, e como a Cida falou, nada vence a experiência. O método Pomodoro é ótimo. E esse exemplo pessoal que a Cida estava dando, ele deixa muito claro a diferença, né, de você ser organizado e de você ser controlador. Quando a gente faz uma agenda e quer cumprir e sofre por ela, nós estamos querendo controlar. Quando nós fazemos agenda para trazer essa segurança, essa organização, isso nos dá leveza. Então, a gente pode usar aquele prazo apenas como organização, porque a gente não esquece o contexto. E isso que é muito importante, né? A gente entender esse contexto, porque muitas vezes a gente confunde controle, né, disfarçando ele de organização, mas na verdade a gente quer que tudo seja do jeito que nós queremos, né? Por isso que aqui a pequenina Andrade falou, né, que a pandemia está testando as pessoas organizadas na vida, nas finanças e tudo mais. Né? Tanto no sentido de que se a gente está sendo negligente, né, com a nossa vida financeira, com a nossa vida pessoal, é o momento de nos organizarmos. E para quem é muito controlador, é o momento de abrir um pouco a rédea e relaxar. E outra dica importante também, outro exercício muito bom, é o exercício de não resistência, que responde também um pouco o que a Kátia tinha dito, porque a gente faz de última hora, que é quando a gente para de questionar. Muitas vezes a gente procrastina e não faz porque a gente fica questionando, será que é agora que eu devia fazer? Será que não é? E se eu fizer amanhã? E se eu fizer depois? E quando o prazo chega, você não questiona, você não tem opção, você só faz. Então, criar pequenas metas antes da meta final, do prazo final, ajuda a gente a ter esse exercício, né, de não questionar. Né? Você pensa e você faz, sem questionar. Exatamente. Esther, nós só temos 5 minutos, eu acho que até menos. Já estamos bem em cima do horário, então a gente precisa fechar, né? Só queria fazer uma adenda aqui, a Kátia perguntou disciplina como ter. Volto a falar, você vai descobrir essa disciplina você se autoconhecendo, você precisa respeitar o seu tempo para você descobrir qual é a sua disciplina. Tá? A gente não tem como dar para você, olha, a disciplina é isso. Então, se eu passar a minha forma, pode ser que na hora que você fosse colocar dentro dela, você não se ache, tá? Você acha ela muito apertada, muito larga, muito, entendeu? Então, é essa coisa, é se descobrir, né? Olha para aquilo que realmente te distrai, aquilo que te atrai, né? Como é que você lida? Sim. Que eu encontrei, eu achei muito legal. Uma vida organizada é feita de autoconhecimento e autoconhecimento.
e atitude produtiva. A mudança começa por dentro. Então, assim, a gente só vai se organizar se conhecendo. Então, a gente tem que ir para esse lugar. Se conhecer. Vamos nos conhecer, vamos cuidar da gente, vamos se acolher, né? A gente tem que se abraçar. Mesmo se reconhecendo como procrastinador, se chama para perto, se ama e fala, olha, nós vamos encobrir uma fórmula e a gente vai ser, né? A gente vai começar a realizar os nossos sonhos, as nossas coisas, os nossos projetos. Tá? Eu daqui, obrigado, gente, vocês estarem aqui, obrigado por cada participação. Tem sido, assim, um presente, né? Essa live. Né? Então, voltou? Sim. Tá sem áudio? Aí? Melhorou? Ah, deve ter sido a queda. Sim, gratidão. Só dica, né? Disciplina vem com constância. Tentativa e erro para descobrir a sua melhor forma, para se conhecer e constância. Né? A gente adquire disciplina com repetição, com constância. Que aí desenvolve a nossa plasticidade neural. E vai permitir que nós consigamos fazer isso de verdade. Isso mesmo. Então, quer disciplina, não pare de fazer. Exatamente. E gratidão a todo mundo que participou. Exato. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, gente. Obrigada por essa troca. A gente sabe que é um tema muito vasto, teria muitas possibilidades de abordar. E qualquer dúvida, qualquer questionamento, nos perguntem no pessoal. Exatamente. A gente responde na medida do possível, né, Cida? Isso. E aguardamos vocês na próxima terça. A Cida também, depois ela vai divulgar o canal dela do YouTube, que ela tá colocando as lives lá, para quem perdeu alguma outra, quiser ver.